O F5 entrevista hoje a fonoaudióloga Carla Queiroz, que vai falar pra gente sobre audição. Algo tão importante, infelizmente, algumas pessoas não têm, já nascem assim, perdem ao longo da vida. A gente vai tirar algumas dúvidas e também alguns meios de reabilitação. Doutora, muito obrigado por me receber aqui no seu consultório. Eu queria saber, primeiro de tudo, a importância da audição para o ser humano e aquele que nasce já sem audição, quais as principais causas da pessoa que não consegue ouvir. Então, eu que agradeço, né, essa oportunidade em estar esclarecendo sobre um sentido, né, que muitas vezes a gente não dá importância às vezes à visão, né, e não dá à audição. E a gente tem já desde o nascimento, hoje em dia, uma triagem que faz parte da bateria mínima de avaliação auditiva, que é o teste da orelhinha, para verificar se existe alguma perda auditiva já desde o nascimento, né? Mas é uma triagem, é um passo ou falha. Então, a partir do momento que a criança falha, então ela vai ser encaminhada para outros exames que vão avaliar cada partezinha do ouvido e a gente conseguir fechar um diagnóstico. Mas a audição ela é muito importante para o desenvolvimento, né, do ser humano, principalmente para o desenvolvimento da fala, né, desenvolvimento da linguagem. Então, a principal forma de comunicação, né, humana é a fala. E é somente ouvindo que a gente aprende a falar. Então, sem audição, a gente vai ter uma série de alterações, né, de fala, de linguagem, e aí vem as questões que são decorrentes dela, né, de socialização, de aprendizagem, e muitas vezes os pais da criança só se preocupam, né, com essa audição, com essa perda auditiva, ou que a criança já está com a fala, com trocas na fala, com dificuldade de aprendizagem, ou até ausência de fala, quando a criança já está com 2 anos de idade. Né? E a gente precisa pensar na reabilitação auditiva de forma precoce, porque a gente não pode perder tempo. Nesse caso, doutora, a senhora falando isso aí, às vezes o pai se preocupa até, pensa até que na verdade é um problema ali na voz, na corda vocal, alguma coisa desse tipo, mas na verdade vem da audição. Por exemplo, tem muitos mudos que são surdos, né, e não conseguem ouvir para poder replicar. Na realidade, esse termo, né, de ser mudo, ele não fala porque ele não escuta, mas ele não tem nenhuma alteração de prega vocal, né, que impeça esse indivíduo de falar. Na verdade, ele não consegue reproduzir um som simplesmente porque ele não escuta. Né? E aí a gente tem a importância da audição, né, e do diagnóstico e da avaliação auditiva para poder saber se a audição está dentro do padrão, né, considerado normal, e existem padrões diferentes para criança e para adulto. Por quê? Porque a criança está aprendendo a falar, então ela precisa escutar até um pouquinho melhor do que o adulto para conseguir diferenciar ações, como por exemplo o P do B. Então, se você for ler meu lábio, você não sabe que palavra eu falei. Se foi pato ou se foi bato. É. Ent- Eu ent- limbado, tá vendo? Porque o T e o D também são É. muito confundidos. Então, são sons que são muito finos, são sons que têm uma diferença de vozeamento, que a gente chama sonoro e outro surdo. Então, isso pela leitura labial a gente não consegue discriminar, né? E a gente só consegue discriminar se a gente tiver uma audição normal, uma audição boa, né? E aí existem vários tipos de perda auditiva, existem perdas auditivas que vão de um grau leve até um grau severo a profundo, e aí de acordo com o grau da perda auditiva e o tipo de perda auditiva, ou seja, que caminho do som está sendo afetado, que parte do ouvido está sendo afetada, é que a gente pensa nas formas de reabilitação. Doutor, o que é que pode causar uma perda aí de audição? A perda auditiva ela pode ser ocasionada por uma questão congênita, né? A criança já nasce com essa perda auditiva em função de histórico familiar, né? Pode ser em função de algumas infecções que são herdadas da mãe, como sífilis, toxoplasmose, citomegalovírus, né? Pode ser em decorrência de usos de antibióticos da própria prematuridade, tá? Da permanência em ambiente de UTI. E ao longo da vida, a gente está exposto a N fatores que podem ocasionar perda auditiva, inclusive exposição a som intenso dos próprios fones. A gente tem observado, né, vários adolescentes chegando no consultório com perda auditiva pelo uso de fone de ouvido. E realmente, fone de ouvido
tem que ser dosado? Tem alguma regra para usar o fone? Ou o fone não pode usar de maneira alguma? Como é que a gente pode avaliar Então, isso? não é que a gente não pode usar de maneira alguma. A gente usa e muitas vezes usa até para trabalho, né? A gente precisa usar, mas a gente precisa ver aquele volume, né? Então, existe uma escala, né? De intensidade ou de volume desse fone. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que usar aquele fone do meio do volume para baixo, né? E não do meio para o máximo. Tá? Então eu sei que muitas vezes é legal escutar um som alto, né, um som forte, mas se a gente está escutando isso por um período prolongado de tempo diário, então isso já que se caracteriza como exposição a som intenso de forma mais, né, diariamente, e aí vai ocasionando a morte das células ciliares da cóclea, que é um órgãozinho em forma de caracol que está lá dentro do ouvido. E esse tipo de perda auditiva é uma perda auditiva que não tem como a gente recuperar. Então, uma vez perdidas as células ciliares da cóclea, a gente não tem como recuperar. E Tá? aí, nesse caso, a pessoa perdeu a audição, é PCD, é considerado PCD, né? Pessoa com deficiência. Depende do grau, né? Então, existem vários graus de perda auditiva. Então, o paciente que é considerado deficiente, né, auditivo, é a partir de perda auditiva moderada bilateral. Né? E agora, recentemente, a lei também está considerando como deficiente o paciente que tem perda unilateral total. Ou seja, só escuta por um lado. Escuta, exatamente. Escuta normal por um ouvido, ou tem uma perda leve a moderada em um ouvido, mas na outra tem uma perda total. Nesse caso, tem como a pessoa ouvir novamente? Tem alguma cirurgia, algum procedimento que a gente pode dizer que, olha, isso aqui vai resolver o teu problema, isso aqui a gente vai conseguir reabilitar a tua audição? Sim, a gente só não tem jeito para a morte, né? Então a tecnologia nos ajuda muito, né? Os pacientes também precisam entender que é uma prótese, do mesmo jeito que o óculos, né? Tem É que uma usar. prótese, né? Então se você tirou o óculos, você vai voltar à tua visão deficitária. A mesma coisa em relação à audição. Você tirar a prótese, você vai voltar à tua audição deficitária. Então, dependendo do tipo de perda auditiva e do grau da perda auditiva, a gente tem várias formas de reabilitação. Então, desde cirurgias para fazer implantes de próteses, né, que tem o componente interno e tem o componente externo, né, como prótese osteoancoradas para perdas que são do tipo perda mista ou perda condutiva, onde a alteração está a nível de orelha média, implantes cocleares que já são para perdas severas a profundas, e aí a gente vai substituir a cóclea, que já é um órgão que está já a mais a nível de orelha interna, e existem as próteses, que são os aparelhos auditivos convencionais, né? É o fonezinho do ouvido, né? Que a pessoa coloca e tem um... Na realidade tem vários modelos, né? Sim. Tem aqueles que são intra-auriculares, aqueles que ficam internamente Sim. mesmo aqui no ouvido, e aqueles que são retro-auriculares, que fica um componente aqui externo atrás da orelha. Né? Então existem vários modelos, e os modelos também a gente precisa pensar que não é só uma questão estética. Ah, eu não quero aquele que fica aqui atrás não, né? Porque todo mundo vai ver. Hoje em dia, esses que ficam aqui atrás, que são retroauriculares, estão muito discretos, e muitas vezes o intra-auricular, que é aquele que fica interno dentro do conduto, não tem a potência adequada para uma perda auditiva severa profunda já. Nesse caso, aquela frase, cada caso é um caso, tem que ser Cada avaliado, caso é um né? caso. Precisa ser avaliado por um otorrino, né, médico especialista em audição, e por um fonoaudiólogo especialista em audição, para a gente poder fazer os exames, verificar que tipo de perda, que grau de perda, e aí conduzir o caso de acordo com cada paciente. Doutora, para finalizar, eu queria dicas para o pessoal que acompanha a gente no F5, de como cuidar bem, né? Como se preocupar com a audição. A gente realmente, como a senhora disse no início da entrevista, a gente não se preocupa tanto, a gente não coloca ali como prioridade de saúde o nosso ouvido, a nossa audição. Isso. Então, muitas vezes, as escolas pedem para a criança fazer um check-up anual visual, né? Porque pensa que a criança precisa aprender a ler e escrever e acha que depende só da visão. E não, depende da audição. Então,
vamos dizer que 50% das informações que são passadas em sala de aula são auditivas. E se a criança não estiver escutando bem, né, essa criança ela também não vai aprender. Então, sim, a gente precisa fazer check-ups anuais em relação à audição, né, independente da idade, porque a gente está exposto a medicamentos, a vírus, né, a som intenso em qualquer idade, né, na nossa vida. Existe sim as questões das perdas auditivas relacionadas à idade, né? Então, o paciente já mais idoso, então aquele paciente está mais esquecido, é importante também verificar como é que está a audição. Então, a gente precisa fazer os check-ups anuais. As crianças que têm dificuldade de fala, antes de pensar, vamos estimular a fala, colocar na fono para estimular a fala, mas epa, como é que está a audição? Então, a gente precisa, sim, pensar em como é que está a audição antes de estimular a fala, tá? Então, a gente também precisa pensar que a gente não pode se expor a som intenso. Então, vai lá na micareta, mas não vai atrás do trio, não. Vai um pouquinho mais longe. Pode ficar perto, né? Exatamente. Para depois as tuas células ciliadas não sofrerem com isso e a gente não ter como recuperar. Quer usar o fone de ouvido? Usa, mas usa por um período de tempo limitado durante o dia e também pensando no volume do meio para baixo, para mais inferior, sem ser um volume muito alto. Então essas são dicas e outra, não colocar nada dentro do ouvido, né? Então o cotonete, a gente está acostumado, né, a achar que a gente precisa limpar o ouvido com cotonete, mas a cera, ela é benéfica, né? Ela tá ali com uma função, né, que é de proteger, que é de umidificar, que é de evitar infecções no ouvido. Então, evitar o uso do cotonete. Então, vai lá quando tomar banho, lavar o cabelo, a cerinha tá lá mais mole, enrola o dedinho na toalha, na pontinha da toalha e limpa só até onde o dedo com a toalha alcança. Nada de estar colocando qualquer tipo de objeto, inclusive o cotonete dentro do ouvido. Meu Deus do céu, a minha mãe limpava o ouvido com um palito de fósforo. Eu não sei como aconteceu um acidente. Deu certo, eu vou passar essas dicas aqui para ela. Doutora, muito obrigado pelas informações, obrigado por conversar com a gente. É um assunto tão importante, como a gente disse agora há pouco, tão esquecido por todo mundo. Pessoal, para você que se liga no F5 Online, sempre lembre de acessar o nosso site www.f5online.com.br e nossas redes sociais, é só pesquisar aí F5 Online, que a gente vai aparecer para você. Até a próxima.